Olá, segunda série, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula? A aula de hoje a gente vai continuar o estudo da estequiometria. Primeiro a gente vai calcular a pureza de uma reação. Vamos começar por aí? Calcular a pureza de uma reação é, na verdade, determinar a quantidade de impureza que existe em uma substância. Isso é bem comum de se fazer na química, porque nem toda substância é pura. Bom, como eu disse quando a gente começou a estudar estequiometria, essa é uma matéria que a gente só aprende fazendo exemplos, só aprende com a prática. Então, vamos fazer um exemplo de cálculo de pureza. Número 1. Uma amostra de calcita contendo 80% de carbonato de cálcio sofre decomposição quando submetida a aquecimento, de acordo com a reação CaCO3 se decompondo em CaO mais CO2. Qual a massa de óxido de cálcio obtida a partir da queima de 800 gramas de calcita? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a massa molar do CaCO3, que é o carbonato de cálcio, e do CaO, que é o óxido de cálcio. Então, começando pelo carbonato. Ca, cálcio, tem massa molar de 40. Quantos cálcios eu tenho? 1. Então, 40 vezes 1. Mais 1 carbono. A massa molar do carbono, 12. 12 vezes 1. Mais a massa molar do oxigênio, 16 vezes 3, porque eu tenho 3 oxigênios. Somando tudo, eu tenho 100 gramas de carbonato de cálcio. Já no óxido de cálcio, tenho cálcio de novo, com massa molar 40. Ainda só um átomo de cálcio, então 40 vezes 1, mais 16 massa molar do oxigênio, vezes 1, por ter um átomo de oxigênio. 40 mais 16, 56 gramas de óxido de cálcio. Agora, a segunda parte, que é calcular quanto de calcita eu tenho no carbonato de cálcio. O enunciado me falou que 80% do carbonato de cálcio é calcita. Então, ele me falou também que eu tenho 800 gramas de carbonato de cálcio. Lá no finalzinho ele deu essa informação. Então, se 800 gramas seria 100%. Só que eu não quero 100%, eu quero 80%. Porque eu quero só a massa de calcita. Eu não sei qual é essa massa, então eu chamo de X. Regrinha de 3 simples. 800 vezes 80, 64.000. 100 vezes X, 100x. Então, 100x é igual a 64.000. O 100 está multiplicando, passa para cá, dividindo. Então, 64.000 dividido por 100 me dá 640 gramas de calcita. O que isso significa? Que em 800 gramas de carbonato de cálcio, eu tenho 640 gramas de calcita. Agora, a terceira e última parte. Lembra da primeira parte em que a gente calculou a massa molar do carbonato de cálcio e do óxido de cálcio? Então, vamos usar ela agora. Da minha reação, eu tenho que 100 gramas de carbonato produzem 56 gramas de óxido de cálcio. Como eu sei disso? Eu calculei lá no primeiro passo. Só que eu não tenho 100 gramas, eu tenho 640 gramas. Eu acabei de calcular. Só que 640 gramas do carbonato vão me render X gramas. Eu não sei. Por eu não saber, eu chamo de X. Então, vamos de novo? Da minha reação, eu tenho que 100 gramas do carbonato rendem 56 gramas de óxido de cálcio. Só que eu não tenho 100 gramas, eu tenho 640. Como eu sei disso? Eu calculei no passo anterior. Então, 640 gramas vão me render X gramas, porque eu não sei. Agora, regrinha de 3. 100 vezes X, 100x.
56 vezes 640, 35.840. 100 vezes x está multiplicando, vai passar para lá, dividindo. Então, vai ficar 35.840 dividido por 100. Isso vai me dar uma massa de 358,4 gramas de óxido de cálcio. Essa é a massa de óxido de cálcio produzida nessa reação. Entendidos? Agora que já sabemos fazer o cálculo de pureza, vamos aprender a calcular o rendimento de uma reação. Fazer o cálculo de rendimento é entender quanto do que deveria ter sido obtido a gente conseguiu na realidade. Então, é um cálculo feito através da quantidade teórica, né, do que deveria ter sido obtido. Se não falar nada no enunciado sobre o rendimento de reação, subentende-se que o rendimento foi 100%, não precisa preocupar. Agora vamos praticar para vocês aprenderem certinho, ficar zero dúvida. Exemplo: num processo de obtenção de ferro a partir do minério hematita Fe2O3, considere a equação química balanceada. 1Fe2O3 mais 3C, gerando 2Fe mais 3CO. Utilizando-se 480 gramas do minério e admitindo-se um rendimento de 80% na reação, a quantidade de ferro produzida será de... Bom, esse enunciado foi muito bonzinho comigo. Por quê? Ele já me deu a equação química balanceada, então eu não preciso preocupar com isso. E olha a quantidade de dados que ele me deu. Ele me deu a massa molar do ferro, de 56 gramas por mol. Porém, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? A minha hematita está gerando 2 mols de ferro. Então, eu vou multiplicar 56 por 2. Não posso esquecer disso. Ele me deu também a massa molar do Fe2O3, que é 160 gramas por mol. E também me deu a massa utilizada da hematita, que foi 480 gramas. Ele ainda já colocou como incógnita a massa de ferro obtida dessas 480 gramas de hematita. Vamos para a prática? Aqui eu tenho essa relação. Os 160 gramas, que é a massa molar do Fe2O3, geraram 112 gramas de ferro, que é aquele 56 vezes 2. Só que eu não tenho 160 gramas, eu tenho 480 gramas. Por quê? Porque o enunciado me disse que eu tenho 480 gramas de hematita. Só que isso me gera uma quantidade X de ferro. Então, 160 está para 112, assim como 480 está para X. Regrinha de 3, simples. X vezes 160, 160x. 480 vezes 112, 53.760. O 160 está multiplicando, passa para cá, dividindo. Então, vai ficar 53.760 dividido por 160. Fazendo essa divisão, eu vou ter 336 gramas de ferro. Só que isso se meu rendimento fosse 100%. Mas o enunciado também me falou que meu rendimento dessa reação não foi 100%. O rendimento da reação foi 80%. Então, 336 gramas de ferro seria 100%. Mas eu não sei quantos gramas geram um rendimento de 80%. Por isso que eu chamo de X. Então, 336 gramas, 100%. X, 80%. X porque eu não sei. Então, 100 vezes X, 100x. 80 vezes 336, 26.880. Então, o 100 está multiplicando, vai passar para lá, dividindo. 26.880 dividido por 100. Isso vai me dar 268,8 gramas de ferro produzidos nessa reação. Certinho?
E agora, o último tópico da aula, um assunto que eu gosto bastante, que é titulação. Titulação é uma análise quantitativa. A titulação é um experimento feito em laboratório e ela é usada em análises industriais. A titulação ácido e base é dividida em acidimetria, quando determinamos a concentração de um ácido, e alcalimetria, quando determinamos a concentração de uma base. Agora, os equipamentos que utilizamos na titulação. Primeiro, a bureta, que é essa que está aqui em cima. Na bureta fica a solução de concentração conhecida, seja o ácido ou a base, e através da bureta a gente vê qual o volume foi gasto para determinar a concentração da solução que está no Erlenmeyer, que é esse vidrinho da parte de baixo. No Erlenmeyer fica uma solução de volume conhecido e de concentração desconhecida, certo? Também no Erlenmeyer vai algumas gotas de algum indicador. O que é indicador? Indicador é uma solução que muda de cor de acordo com a variação de pH. Como assim? Para quem não lembra, a escala pH é a escala que indica a acidez da solução. De 0 a 7 é uma solução ácida, 7 neutra, acima de 7 até 14, que é o máximo, é uma solução básica. Quando a gente neutraliza essa solução que está no Erlenmeyer, a gente consegue determinar através de cálculo a concentração dessa solução que está no Erlenmeyer. Por isso o indicador é tão necessário, para ele mudar de cor quando o meu pH ficar neutro. Aqui no exemplo temos o HCl no Erlenmeyer, ou seja, aqui está ácido. Esse indicador, a fenolftaleína, em meio ácido ele é transparente. Então, na bureta eu tenho uma base. Se eu tenho ácido Erlenmeyer, na bureta, claro que eu vou ter uma base. Então, a base está pingando no Erlenmeyer. Então, meu pH do Erlenmeyer está subindo, ele estava ácido. Vai chegar num ponto chamado ponto de viragem, que minha solução do Erlenmeyer vai começar a mudar de cor. Ela vai começar a ficar rosa, que é a cor de viragem da fenolftaleína. Em meio básico ela é rosa. Quando eu atinjo esse ponto de viragem, eu tenho que fechar minha bureta para ver o volume gasto na titulação e assim determinar a concentração do meu ácido. Ácido porque aqui no exemplo, no Erlenmeyer tinha o ácido, certo? Se eu passar muito meu ponto de viragem, deixar a solução do Erlenmeyer ficar totalmente básica, de novo estou falando totalmente básica porque eu dei o exemplo do ácido, vai dar errado. Minha titulação, passei muito do ponto de viragem e não consigo determinar a concentração correta do meu HCl. Cada ml aqui é bastante importante, justamente por ser uma análise quantitativa, como eu disse no início da aula. Aqui eu trouxe uma lista de indicadores ácido-base. Essa lista traz o indicador, a cor em pH abaixo da viragem, o intervalo aproximadamente de mudança de cor e a cor depois do ponto de viragem. Perceba que nesse intervalo é como se ela estivesse entre as cores, por exemplo, a fenolftaleína já citada. Abaixo do ponto de viragem, ela é incolor. Ela vira no pH 8.210, ou seja, já está em meio básico quando ela vira. Nesse intervalo de pH, ela está um violeta, um rosa bem clarinho, que é quando você tem que fechar a bureta, porque senão ela se transforma nesse rosa carmim, que é um rosa bem choque. No exemplo já estava esse rosa super choque. E não se engane, esse intervalo de pH aqui, ó, é uma diferença, né, não chega a 1 ml para você ir do incolor para o rosa carmim.
é uma análise minuciosa mesmo. Para você perder o ponto de viragem é muito fácil. Mas, né, vamos citar outro bastante usado em laboratório, né? Outro indicador bastante usado em laboratório, o alaranjado de metila. Antes do ponto de viragem, ele é vermelho. Ele vira no pH de 3,1 a 4,4. Nesse intervalo, ele fica laranja, um laranja mais claro. Assim. Após o ponto de viragem, ele fica amarelo. Tá vendo que cada um dos indicadores tem um intervalo de pH para mudança de cor? Por isso que cada titulação tem um indicador adequado. Não podemos falar que a fenolftalina é indicada para todas as titulações, porque depende da substância que estamos titulando, depende da análise ácido-base que iremos fazer. Bom, nessa explicação do que é titulação, do que é indicador ácido-base, eu falei muito a palavra calcular. Então vamos aos cálculos, que é a parte legal da história, não é mesmo? Então, para os cálculos de titulação, a gente vai seguir 3 passos. O primeiro passo é escrever a equação química balanceada. Vocês estão vendo que tudo que a gente aprendeu depois de balanceamento precisa da equação química balanceada. Então, se você não está seguro, ainda não aprendeu 100%, volta naquela aula, porque você vai usar isso para sempre. Depois, o segundo passo é verificar a proporção estequiométrica. Se minha proporção de ácido para base é de 1 ácido para uma base, ou se é de 2 ácidos para uma base, como é que funciona? Como eu vejo isso? Através dos meus coeficientes estequiométricos. Agora, o terceiro passo, você pode escolher se você quer aplicar a fórmula que eu vou te mostrar ou realizar uma regra de 3. Independente do caminho que você escolher aqui, vai dar o mesmo resultado. Tem que dar o mesmo resultado, porque se der diferente, ou você aplicou a fórmula errada, ou você fez a regra de 3 errada. Se você fizer certinho, tem que dar o mesmo resultado. Agora vamos para o nosso exemplo. Digamos que um químico tinha uma solução de ácido acético, o vinagre, CH3COOH, e queria descobrir sua concentração em mol por litro. Então, ele colocou 20 ml de vinagre, titulado, em um Erlenmeyer e adicionou o indicador fenolftaleína. Depois, ele encheu uma bureta de 100 ml com hidróxido de sódio, NaOH, de concentração conhecida, titulante, igual a 1 mol por litro. Por fim, o químico realizou a titulação e percebeu que a mudança de cor, ponto de viragem, momento em que ele parou a titulação, ocorreu quando foram consumidos 24 ml de NaOH. Então, aqui eu tenho meu esquema de titulação. Na minha bureta, eu tenho um NaOH de concentração 1 mol por litro, que eu gastei 24 ml. E no meu Erlenmeyer, eu tenho 20 ml do vinagre, que é meu ácido. Então, meus dados são volume do NaOH, 24 ml, convertido para litro, 0,024 litros. Agora, minha concentração em quantidade de matéria do NaOH, 1 mol por litro. Tudo isso eu já tinha falado aqui e eu tirei do enunciado. A minha reação está escrita aqui embaixo. Sendo esse o meu vinagre e aqui a minha base, o NaOH, qual que é a minha proporção estequiométrica? Meu coeficiente 1 para coeficiente 1. Ou seja, eu tenho 1 mol de ácido para 1 mol de base. Ou seja, o meu número de mol de ácido é igual ao meu número de mol da base. Como eu faço para descobrir esse número de mol? Pela fórmula da quantidade da matéria. Concentração em quantidade da matéria é igual a N, que é meu número de mol, sobre o volume. Então, eu quero isolar meu N, o volume que está dividindo passa para lá, multiplicando. N é igual a M vezes V. Como eu já sei que meu número
de mol de ácido é igual ao meu número de mol de base, eu vou igualar o do ácido com a base. Então, minha concentração em quantidade da matéria do ácido vezes o volume do ácido é igual à minha concentração em quantidade de matéria da base vezes o volume da base. Então, substituindo os dados que eu tinha nessa fórmula, concentração em quantidade de matéria do ácido não tenho, então mantenho como uma incógnita, vezes o volume do ácido. Qual que é o volume do ácido? 20 ml. Posso usar em ml? Não posso, então converto em litros. É igual à minha concentração em quantidade de matéria do NaOH. Qual que é 1 mol por litro? Foi dado no enunciado. E o volume da base é o volume que foi gasto, o volume usado na bureta, que foi 24 ml. Já convertemos para 0,024 litros. Então, 1 vezes 0,024, 0,024. O 0,02 está multiplicando, vai passar para cá, dividindo. Efetuando essa divisão, 0,024 dividido por 0,02 dá 1,2 mol por litro. Então, minha concentração de vinagre é 1,2 mol por litro. Agora, vamos fazer por regra de 3. Tenho aqui a minha reação de novo e a minha proporção continua 1 para 1. 1 mol de ácido para 1 mol de base. 1 mol de ácido acético tem 60 gramas. Como eu sei disso? Eu somei a massa molar dos componentes da molécula. E 1 mol da minha base tem 40 gramas. Como eu sei disso? Eu somei a massa molar dos componentes da minha molécula, onde eu acho a massa molar na tabela periódica. Então, eu sei que a minha base tem concentração 1 mol por litro. O enunciado me falou. E que foi gasto 24 ml dessa base. Então, eu tenho 1 mol em 1 litro de reação, porque minha concentração é 1 mol por litro. Só que eu tenho que converter esse litro em ml. Então, eu multiplico por 1000. Então, 1 vezes 1000, 1000 ml. Fica em 1 mol de NaOH para 1000 ml. Só que não foram gastos 1000 ml, foram gastos 24 ml. Em 24 ml eu não sei a quantidade de mol que eu tenho, então eu chamo de X. Faço minha regrinha de 3 simples. 1 mol de NaOH para 1000 ml, X mol para 24. Então, X vezes 1000, 1000x. 1 vezes 24, 24. 1000 está multiplicando, passa para lá, dividindo. 24 dividido por 1000 dá 0,024 mol de NaOH. Como a minha proporção é de 1 para 1, ou seja, o meu número de mol de ácido é igual ao meu número de mol de base, eu posso falar que eu também tenho 0,024 mol de ácido acético. Então, eu aplico a minha fórmula de concentração em quantidade da matéria. Concentração em quantidade de matéria é igual a número de mols dividido por volume. Qual é a minha quantidade de número de mol? 0,024. Como eu sei disso? Calculei no primeiro passo da regra de 3. Dividido pelo meu volume. Qual que é meu volume? 20 ml. No enunciado falou que eu usei 20 ml do ácido acético. 20 ml é 0,02 litros. Como eu sei disso? Dividir por 1000. 20 dividido por 1000, 0,02. Agora eu faço essa divisão. 0,024 dividido por 0,02. Me dá uma concentração de 1,2 mol por litro. Essa é a minha concentração de ácido acético. Perceba que essa concentração é igual a que a gente achou na fórmula. Então, a conta está certa, porque o resultado foi o mesmo.
Então, galera, a aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido tudo certinho. Agora é partir para a lista de exercícios. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp. Até mais!